Fala galera, beleza? Então na nossa aula de hoje nós iremos aprender sobre equivalência e comparações de frações, beleza? Então como eu disse para vocês, nós estamos nesse bimestre já no conteúdo de frações, estamos vindo aprendendo sobre a visão geral de frações. Nossas últimas aulas foram sobre, foram sobre números mistos e frações impróprias, e agora nós estamos entrando em equivalência e comparações de frações, beleza? São dois conteúdinhos bem tranquilos que a gente vai poder estar aprendendo na aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Equivalência de frações. As frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. Mas como assim? Então, as frações equivalentes, elas são aquelas aonde nós dizemos que uma fração maior, se nós dividirmos, vamos ter frações parecidas com aquela, porém com números diferentes. Por exemplo, a fração 4 divididos por 2, nós podemos dizer que é igual à fração 2 divididos por 1. Ou ao contrário, por exemplo, a fração 3 divididos por 9, eu posso dizer que ela é igual ou possui o mesmo valor final do que a fração 1 sobre 3. Calma, nós já iremos ver mais alguns exemplos como esse nos próximos slides, beleza? Então vamos lá. Aqui temos um exemplo. 2 quartos e 4 oitavos, se dividirmos o numerador e o denominador por 2 na fração 2 quartos, obtemos o valor 1 sobre 2, certo? Então, nós temos aqui a fração 2 sobre 4 e 4 sobre 8, ou 2 quartos e 4 oitavos. Então, se nós pegarmos aqui a primeira fração, que é 2 quartos, e dividir o seu denominador por 2, que é os dois números aqui, dividindo o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, por 2, nós vamos ter a fração 1 sobre 2, certo? Então, aqui nós temos duas frações equivalentes, 2 quartos e 1 sobre 2. Vamos continuar. Se dividirmos 4 oitavos, que é a segunda fração, por 2, tanto o número de cima quanto o número de baixo por 2, obteremos o valor de 2 quartos. E se dividirmos 2 quartos novamente por 2, nós vamos ter 1 sobre 2, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as frações 1 sobre 2 ou meio, 2 sobre 4 ou 2 quartos e 4 sobre 8 ou 4 oitavos são frações equivalentes, porque se eu dividir o número de cima e o número de baixo por 2, eu vou ter todas essas outras frações aqui. Se eu pegar 4 oitavos e dividir por 2, eu vou ter 2 quartos. Se eu pegar 2 quartos e dividir por 2, eu vou ter 1 sobre 2. Então, quer dizer que todas essas frações aqui possuem o mesmo valor, porém com números diferentes, que foi o que nós dissemos lá no início da nossa aula. Aqui tem mais um exemplo onde nós podemos ver com figuras, certo? Um meio, ele significa que eu tenho um retângulo, dividi no meio e pintei metade dele, certo? Então, eu tenho meio retângulo, 1 sobre 2. Já no nosso segundo retângulo, eu dividi o mesmo retângulo de cima, eu dividi ele em 4 partes. Porém, eu mantive as duas partes pintadas. Só que perceba, o tamanho é exatamente o mesmo. A única diferença é que o meu retângulo foi dividido em 4 partes. No terceiro exemplo, perceba, o meu retângulo ele possui exatamente os mesmos tamanhos. A única diferença é que ele foi dividido em mais partes. Então, no meu terceiro retângulo, ele foi dividido em 8 partes e eu pintei 4. Só que se vocês notarem, nós podemos dizer que a mesma parte que está pintada aqui em cima, ela está pintada nos outros dois. Ou seja, todas essas frações aqui, elas possuem o mesmo valor, ou seja, a mesma quantidade de partes pintadas. A única diferença é que o retângulo como um todo foi dividido por partes diferentes em cada fração. A primeira fração foi dividida apenas em 2. A segunda fração foi dividida em 4 e a terceira fração foi dividida em 8 partes, mas isso não altera a quantidade, ou seja, a área que foi pintada desde o início, certo? Então, frações equivalentes são exatamente desta forma. São frações que possuem a mesma parte pintada em uma forma geométrica, como o retângulo que nós estamos acostumados a utilizar, quadrado,
e todas as outras formas geométricas que a gente usa. Então, frações equivalentes são exatamente isso. São aquelas frações que representam a mesma parte pintada, porém que foram divididas por mais ou por menos vezes, certo? Mas todas as frações equivalentes, para elas serem equivalentes, elas precisam possuir a mesma quantidade pintada, ou seja, o mesmo valor final, certo? Porque se eu pegar 4/8 e for dividindo por 2, eu vou chegar em 1 sobre 2. Se eu pegar 2/4 e for dividindo por 2, eu vou chegar em 1 sobre 2, que é a minha fração inicial aqui, que é 1 sobre 2. Então, todas essas frações, elas possuem números diferentes, porém, o mesmo resultado. Isso são frações equivalentes, beleza? Temos aqui mais um exemplo, 3/4 e 9/12, tá? Então, se nós dividirmos o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, da segunda por 3, obteremos o resultado da primeira. Então, se eu pegar 9/12 e dividir por 3, eu vou ter o resultado da primeira, porque 9 divididos por 3 é 3, e 12 divididos por 4 é 4. 12 divididos por 3 é 4. Aqui, ó, 9 divididos por 3 é 3, e 12 divididos por 3 é 4, certo? Então, é isso que ele está nos dizendo. Se eu pegar os valores da minha segunda fração, que são 9/12, e dividir por 3, eu vou ter a minha primeira fração, que é 3/4. Ou seja, 3/4 e 9/12 também são frações equivalentes, pois elas possuem números diferentes, porém o mesmo resultado. Aqui temos mais um exemplo, através de figuras. Percebo, a minha primeira figura é um retângulo, foi dividida em 4 partes e foi pintado apenas 3 partes. No meu retângulo de baixo, o mesmo retângulo de cima foi dividido, porém em 12 partes iguais, e dessas 12, 9 foram pintadas. Só que a gente consegue perceber que esta fração aqui, esta parte pintada da fração 3/4, é exatamente o mesmo tamanho desta outra fração, que está pintada aqui embaixo, que é 9/12. Então, esses casos aqui são exemplos de frações equivalentes, pois eles possuem a mesma quantidade de partes pintadas, porém representadas por frações diferentes. Ou seja, como nós dissemos desde o início da nossa aula, são números diferentes que possuem o mesmo resultado, beleza? Então, note que as representações de cada uma são diferentes, mas o valor numérico resultante é igual. Ou seja, o resultado da fração é sempre o mesmo, porém, os números que nós estamos utilizando para representar frações que estão divididas em mais partes são diferentes, ok? Então, para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Este número deve ser diferente de zero. Então, aqui está uma observação muito importante. Se você precisa encontrar uma fração equivalente, você vai multiplicar a sua fração, tanto o número de cima quanto o número de baixo, que é o numerador e o denominador, pelo mesmo número, ou você vai dividir a fração que você tem pelo mesmo número, certo? Então, para você ter uma fração equivalente maior, você vai multiplicar. Se você precisa de uma fração equivalente menor, você vai dividir. Então, assim que nós faremos para encontrar frações equivalentes, ok? Agora vamos entrar na segunda parte do nosso conteúdo da aula de hoje, que é comparações de frações. Para comparar frações, nós iremos fazer como nós antigamente fazíamos ali no quinto, quarto ano, que é dizer se um número é maior do que o outro. Por exemplo, 4 é maior do que 2, ok? 10 é maior do que 5, certo? Então, isso também existe para as frações. Então, neste conteúdo de comparações de frações, nós vamos aprender como que eu posso dizer se uma fração é maior ou menor do que a outra, ok? Então, vamos lá. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Então é isso que nós iremos fazer. Vamos pegar duas frações e dizer qual delas é maior ou qual delas é a menor. Para isso, nós vamos utilizar algumas propriedades, que são exatamente duas situações,
certo? A situação número 1 é a seguinte. Quando os denominadores são iguais, ou seja, quando os números de baixo das minhas frações forem iguais, eu realizo de uma forma. Se os meus denominadores forem diferentes, eu vou realizar de uma outra forma, ok? Então vamos lá. Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações 2/5 e 4/5. Quando os meus denominadores, que é o número de baixo, forem iguais, basta eu comparar os números de cima. E aí nós vamos saber qual fração é maior. Então vamos lá. Note que os denominadores são iguais, ou seja, os números de baixo são os mesmos. Desta forma, vamos comparar os numeradores, que são os números de cima. 4 é maior do que 2. Se 4 é maior do que 2, então a minha fração 4/5 é maior do que a minha fração 2/5. Vejamos outra comparação envolvendo as frações 7/12 e 15/12. O denominador também é igual, então basta nós identificarmos qual dos numeradores é maior. Como 15 é maior do que 7, a minha fração 15/12 vai ser maior do que a minha fração 7/12. Certo? Então, quando os denominadores forem iguais, o número de baixo for o mesmo nas frações, basta nós analisarmos os valores de cima, ou seja, o numerador. Qual número for maior, a fração como um todo também será maior, ok? Vamos lá. A nossa situação 2. Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações para que os denominadores fiquem iguais. Quando eles se tornam iguais, aplicamos as definições da primeira situação. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir o número pelo qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Mas como nós iremos fazer isso? Trouxe aqui uma forma para nós descobrirmos. Eu tenho, por exemplo, a fração 5/6 e 8/3. Os denominadores são diferentes. Como os denominadores são diferentes, eu preciso resolver isso de alguma forma, deixando os denominadores iguais. Para isso, eu vou multiplicar os denominadores a fim de encontrar um número que seja igual, ok? Então vamos lá. As frações dadas possuem denominador 6 e 3, respectivamente. Vamos multiplicar os membros da primeira fração por 3 e multiplicar os membros da segunda fração por 6. Vamos ver como que isso fica. Então aqui embaixo eu coloquei um exemplo, onde 5 vezes 3 é igual a 15, 6 vezes 3 é igual a 18, 8 vezes 6 é igual a 48 e 3 vezes 6 é igual a 18. Então, depois de multiplicar essas duas frações por esses números, eu tenho duas novas frações. A primeira é 15/18 e a segunda é 48/18. Percebo que o denominador, que é aqui a minha parte de baixo das duas frações novas, é o mesmo. Se o denominador é o mesmo nas duas frações, para eu resolver e verificar qual dessas duas é maior, basta agora eu utilizar o que nós estávamos fazendo na primeira situação e chegar a essa conclusão. Então, note que 48/18 e 15/18, qual dos dois números vai ser maior, 48 ou 15? 48 é maior do que 15. Então, portanto, a minha fração que representou o 48/18, vamos dar aqui uma coladinha, 48/18 é a minha fração 8/3. Então, isso significa o quê? Que a minha fração 8/3 é maior do que a minha fração 5/6. Observe que multiplicamos os membros da primeira fração pelo denominador da segunda e os membros da segunda fração pelo denominador da primeira. Então, como que nós faremos isso? Para eu poder deixar os denominadores da mesma forma, eu vou pegar este meu primeiro denominador, que nesse caso era 6, e vou multiplicar pelo denominador da outra fração, que é 3. Da mesma forma, eu vou pegar este meu denominador e vou multiplicar pelo denominador da outra fração, que é 6. Desta forma, eu vou chegar na forma mais rápida para ter o mesmo denominador nas minhas frações, para poder dar sequência e comparar as frações, chegando à conclusão de qual delas é maior. Ok? Mais uma observação é essa, ok? Que nós sempre podemos utilizar aqui os números de um do outro, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Sobre equivalência e comparações de frações. Espero que vocês tenham
compreendido o conteúdo. Relembrando que, caso tenham algumas dúvidas, vocês ainda podem solicitar para mim para poder tirá-las pelo aplicativo da escola, ok? Então é só mandar uma mensagenzinha lá para mim, dizendo, professor, ainda estou em dúvida nisso. Caso não tenha dúvida, show de bola! E agora nós vamos para a última parte da nossa aula, que é os exercícios para nós praticarmos o conteúdo. Então aqui estão os exercícios, ok? São exercícios da página 12 e da página 13 sobre equivalência de frações e da página 14 e da página 15 sobre comparações de frações. Ok? São exercícios bem tranquilos, ok? Não são exercícios difíceis, são exercícios bem semelhantes ao nosso conteúdo e aquilo que nós vimos na aula de hoje, ok? Então, é isso. Novamente, caso vocês tenham dúvidas para realizar os exercícios, vocês podem estar mandando mensagem para mim pelo aplicativo que eu vou responder vocês, ok? Então é isso, tenham todos um ótimo dia. Nos vemos na nossa próxima aula, onde nós iremos corrigir juntos esses exercícios, beleza? Então, até mais. Tchau!